Bom dia, irmãs. Bom dia a todos que vão assistir esse vídeo. O estudo de hoje, ele fala sobre educação e missões andam de mãos dadas. E nós vamos fazer a leitura em Deuteronômio 4, do versículo 5 ao versículo 10, que fala assim: Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar, para a possuir. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo, para que os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra e as ensinem a seus filhos. Aqui nós vemos Deus falando a Moisés, dando ensinamentos, como educar os filhos e os netos, os filhos dos nossos filhos. E hoje, muitas como eu já estão ensinando e educando os netos. Porém, nós nunca deixamos de ensinar os nossos filhos, por mais idade que eles tenham, nós continuamos ensinando, nós continuamos educando os nossos filhos, que essa é uma ordenança do Senhor. E nós vamos orar agora pedindo a Deus que Ele nos dê sabedoria para estarmos fazendo um estudo, nos dê sabedoria para estarmos tendo amor pelo outro, assim como a palavra de Deus diz, que Ele nos amou primeiro, e é por isso que nós amamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós multiplicamos e é por isso que nós repartimos. Então, e orar também pelos missionários que estão no campo. Eles vão e nós ficamos aqui, nós temos o dever de sustentá-los, de contribuir e de orarmos por eles. Então, oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, ó Pai. Agradecemos a ti, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque a cada manhã suas misericórdias se renovam em nossas vidas, Pai. Pai amado, nós nos colocamos diante da tua presença, ó Pai, e pedimos a ti, Senhor, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando amor, Pai. Esse amor, ó Deus, que possamos levar, Senhor, ao outro, ao nosso próximo, ó Pai, e às vezes até aos nossos inimigos, Senhor. Possamos levar amor, possamos levar a tua palavra, Senhor, que é a palavra que transforma, Senhor, que é a palavra que faz, ó Deus, com que o ser humano possa amar, Senhor, sem restrições, ó Pai.
Nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria e estratégia aos missionários, Senhor, que estão no campo, ó Pai, que a Tua palavra diz, ó Deus, que os ceifeiros são poucos, ó Pai, e a seara é grande, Pai. Que, ó Deus, o Senhor esteja levantando missionários, ó Pai, vocacionados, ó Deus, para estar no campo, ó Deus, levando a Tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja sustentando, ó Deus, que o Senhor esteja dando suprimentos, ó Pai, sustento, ó Deus, para que eles possam estar no campo, ó Deus, fazendo o ídio que o Senhor ordenou a cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos ser missionários, ó Pai, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Que seja na nossa casa, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares, ó Pai, no trabalho, na escola, Senhor, que nós possamos dar testemunho, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é quem nos rege, é quem nos guarda e é quem nos livra, Pai. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. E esse estudo de hoje, ele é um depoimento e é um testemunho do início do trabalho de 4 missionários entre os indígenas. E ele fala assim que há mais de 90 anos, em 1925 e 1926, Missões Nacionais iniciou o trabalho missionário pioneiro entre os indígenas, mais precisamente junto à comunidade Craô. Anos depois, em 1958, foi a vez dos missionários Guten e Wanda, que iniciaram o trabalho entre os xerentes, e desde então foram lançadas as sementes do Evangelho entre esse povo, que tem dado frutos e mostrado que tem valido a pena todo o trabalho focado desde o início na educação, fundamentados no ministério do Senhor Jesus, cujo testemunho é ratificado pelo que Pedro menciona em Atos 10:38, quando diz que Jesus de Nazaré andou por toda parte fazendo o bem. Esse é o principal objetivo dos missionários que atuam entre os indígenas. Com seus anos de experiência, o pastor Guten afirma que eles vão como anunciadores da palavra de Deus, mas também levando benfeitorias, como a primeira escola para um povo analfabeto da língua portuguesa, por exemplo. E aí, irmãos, nós vemos o quanto é importante sermos vocacionados para o ministério de evangelizar, de fazer evangelismo, de ser um missionário no campo. E esse campo, quando Jesus chama você para fazer esse trabalho, provavelmente você tem uma profissão. E essa profissão ela vai te auxiliar muito no campo onde você vai atuar. Como nós estamos vendo aqui da educação, como é importante ser um pedagogo, não desmerecendo as outras profissões, porque nós temos dentista, nós temos enfermeiros, nós temos todas as outras profissões, arquiteto, engenheiros e tantas outras que trabalham, que vão para o campo, e essa sua profissão vai te ajudar a fazer o trabalho de evangelismo. Mas a gente vê que a pedagogia, ela muito ajuda, porque ela começa com as crianças, e às vezes não só com as crianças, com os adultos também, que não têm, são analfabetos da língua portuguesa, ou outros que vão para a escola, mas que precisam de um reforço. E aí entra a pedagoga para estar auxiliando e evangelizando ao mesmo tempo. E ele fala assim que foi através dessa estratégia que a vida da missionária Renilva Couto Viana cruzou com a vida de Rogério Schrone Xerente, primeiro advogado indígena de Tocantins e o 11º indígena que exerce essa profissão no país. Ele recebeu a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional Tocantins, que no mesmo mês rendeu-lhe homenagem na
Câmara dos Vereadores de Palmas, no Tocantins. Tocantinense, Rogério tem 32 anos, nasceu na aldeia Funil, município de Tocantinha. Começou a estudar aos 11 anos de idade na aldeia. E aos 15 anos, ele começou a fazer a 5ª série na cidade, dando continuidade ao aprendizado da segunda língua, o português. E ele agradece a missionária Renilva, e ele fala assim que anos depois, obrigado por me fazer decifrar as primeiras letras, quando eu sequer sabia falar o português. Foi fundamental para essa conquista. E olha só, ele não sabia ler, ele tinha 11 anos e ele ainda não sabia ler nem escrever. E a missionária Renilva, ela vai para o campo e lá ela começa a ensinar a ele. E ela vai, quando ela vai para o campo, ela vai recém-casada. Ela vai junto com seu esposo, o pastor Cláudio Luiz Barroso Viana. A missionária morou nos primeiros 6 meses de casada na aldeia Funil. Enquanto seu esposo fazia estágio, ela começou a alfabetizar os indígenas. Depois disso, passou alguns anos morando em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e ao retornar para Tocantinha, para que seu marido pastoreasse a primeira igreja batista do município, voltou ao ofício, sendo a ponte da língua portuguesa até Rogério, assim como para centenas de jovens da região até hoje. Já fazem 15 anos de trabalho entre os xerentes, e enquanto o pastor Cláudio assessora as igrejas em algumas aldeias, Renilva atualmente é a única professora não indígena dos anos iniciais do ensino fundamental na área e é referência nesse trabalho. Ela usa seus dons na alfabetização dos xerentes e, através da sua vida e do ministério deles, os xerentes têm se interessado pela palavra de Deus. A missionária Renilva diz que muitos dos alunos dela foram batizados pelo pastor Cláudio, seu esposo, e já estão atuando como líderes autoctones na evangelização de suas comunidades. Discipulado, irmãos, é discípulo fazendo discípulo. Esse é o objetivo de missões. Esse é o objetivo do ID. Esse é o amor que multiplica. Eles são missionários autoctones, ou seja, eles estão trabalhando na evangelização da sua própria tribo, do seu próprio grupo, do seu próprio povo. Seu ex-aluno Rogério Xerente é um fruto desse ministério que por toda parte vem fazendo bem. Ele, que é convertido ao Evangelho, frequenta a primeira igreja batista de Tocantinha, também é professor indígena em uma escola municipal e outra estadual da região. Possui graduação em Educação Intercultural Indígena pela Universidade Federal de Goiás. Pós-graduação em Culturas e Histórias dos Povos Indígenas pela Universidade Federal de Tocantins, campus Miracema. Como me sinto feliz, diz a missionária Renilva, e grata por ter feito parte da caminhada de Rogério e de diversos outros indígenas, que hoje têm conquistado lugares altos na sociedade, graças aos primeiros incentivos no aprendizado. Celebra Renilva, que fala com muita alegria de seu trabalho como professora, mas também com muito entusiasmo de seu ministério como missionária, pois sabe que por onde tem passado tem feito bem. Desse modo, a semente do Evangelho tem sido lançada. Esse estudo, irmãos, ele está no depoimento de missões nacionais. Se você quiser entrar para ver o estudo completo, pode entrar lá para vocês ouvirem da própria Renilva. Mas o que eu quero deixar aqui para os irmãos é que nós podemos fazer missões onde nós estamos instalados. Nós somos a Igreja Batista em Laranjeiras, temos assim um prédio maravilhoso e que podemos fazer esse trabalho,
fazer esse trabalho no contraturno das escolas. Nós temos muitos adolescentes, crianças que ficam na rua sem ter o que fazer, sem ter, às vezes o pai e a mãe trabalham e eles ficam sem ter aonde ficar. Muitas mães pagam para alguém cuidar. E esse deveria ser um trabalho nosso, um trabalho de fazer missões, de ensinar as crianças. Quantas crianças nós temos no nosso bairro? Quantas crianças nós vemos que estão que poderiam ser evangelizadas e não estão sendo porque nós não estamos fazendo o nosso trabalho? Porque prédio Deus nos deu, nós temos a igreja que pode ser feito esse trabalho e nós não temos voluntários, pessoas que queiram atender o ID de Jesus. E se nós olharmos a nossa igreja, nós temos mais de 15 professores na nossa igreja que poderiam estar desenvolvendo um trabalho com as crianças. Então, além de estar falando do estudo, eu falo a cada um de nós que nós possamos nos disponibilizar e dizer para Deus: eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? O nosso tema de missões, em 1 João 4,19, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, e porque Ele me amou, amo. Porque Ele me amou, multiplico. Porque Ele me amou, oro. Porque Ele me amou, reparto. Nós devemos multiplicar, fazer o ID de Jesus, aonde quer que nós estejamos. Quando nós falamos que aonde quer que a planta dos nossos pés esteja, nós deveríamos estar falando do amor de Deus. Não é só falar do amor de Deus, é se entregar, é fazer por amor. Não fazer porque você é obrigado, não fazer porque você precisa mostrar que você tem que fazer o trabalho. Você precisa fazer porque você ama. Você precisa fazer porque você tem amor para repartir com o outro. Que Deus possa colocar no nosso coração o desejo de fazer missões, o desejo de ser missionário. Na igreja onde você está, você pode promover missões. Então, que nós possamos estar promovendo missões, não só doando, não só contribuindo, não só orando, mas que nós possamos fazer missões. Eu fui convidada pela irmã Val para estar orando com todos vocês que nos assistem, orando especificamente por missões. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada missionário, Senhor, pela vida de cada família missionária. Eu te agradeço, Senhor, pelas igrejas, ó Pai, que contribuem também para esse trabalho, Senhor. Em especial a Igreja Batista em Jardim Laranjeiras. Senhor, neste momento, venha interceder, ó Pai, para que todos aqueles, ó Deus, que sempre contribuíram com esse propósito, ó Deus, de ajudar os missionários, Senhor, seja financeiramente ou em oração, que esses irmãos continuem, Senhor. E aqueles que pararam, ó Deus, que voltem, ó Pai, em nome de Jesus, a contribuir com com orações ou financeiramente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja com cada missionário, com cada família missionária, com cada trabalho realizado, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que às vezes muitos são os pedidos, ó Pai, quer seja para a continuação do sustento financeiramente, materialmente, espiritualmente. Às vezes, ó Pai, eles encontram, ó Deus, muitos obstáculos que aos nossos olhos parecem impossíveis de serem resolvidos. Mas quando nós ouvimos os testemunhos, Senhor, e
as grandes maravilhas que foram operadas, Senhor, em cada história, Deus, para conquistar às vezes uma alma, Deus. É tão gratificante, Senhor, e o nosso coração se enche de alegria. Então, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esteja, Deus, indo de encontro com cada necessidade, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor é tão maravilhoso, tão grandioso, que o Senhor conhece a cada um, Senhor. E o Senhor sonda, ó Pai, e sabe, ó Deus, o que realmente nós necessitamos e aquilo que é da Tua vontade nos proporcionar, Senhor. Então eu creio que o Senhor conhece o coração de cada missionário, Senhor. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade sobre a vida de cada um deles, Senhor. Esteja suprindo, ó Deus, aquilo que todos eles necessitam, para que a Tua obra, ó Pai, seja continuada, ó Deus, que vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou.